Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, sou o pastor Sidney Isaías e você está no canal Com Jesus. Convido a você a refletir comigo na primeira epístola do apóstolo São Pedro. O capítulo é o capítulo de número 2. Vou ler só o versículo 1. Aqui nós temos 5 tipos de pecados que o apóstolo Pedro pede para que nós nos despojemos dele. Diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. É sobre este assunto que nós vamos tratar a partir de agora, mas só depois da vinheta. O despojamento do pecado se faz necessário porque não pode haver de forma alguma um crescimento espiritual se não houver uma ruptura com as práticas do pecado que marcaram nossa vida antes do nosso encontro com Cristo Jesus. Nós vivíamos uma vida vazia e fútil. Éramos escravos de nossas paixões, andávamos num caminho totalmente escuro. Agora, somos novas criaturas em Cristo e fomos gerados pela palavra. E não podemos mais continuar andando de forma alguma nas mesmas práticas ou nos mesmos pecados de outrora. Sim, precisamos arrancar com toda a força, com toda a gana das nossas vidas esses pecados que é para nós como se fossem trapos imundos. Agora, que pecados são esses dos quais precisamos nos despojarmos deles? Os 2 primeiros é a maldade e o dolo. Veja o que Pedro escreve, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. A palavra toda ela é muito abrangente, queridos, e ela não permite exceções. A palavra grega apotremenoi, traduzida por despojando-vos, significa deixando de lado. Isso faz uma referência com relação a gesto de tirar uma roupa. A maldade e o dolo não são compatíveis, são incompatíveis com a vida que temos em Cristo, queridos. E esses pecados são como roupas contaminadas e sujas que precisamos remover da nossa vida. Isso está no imperativo, precisamos arrancar, despojar dessas práticas. A palavra grega kakia, traduzida por maldade, é um termo bem amplo e parece também abranger toda a iniquidade do mundo pagão. Maldade é o desejo de causar dor, mal ou sofrimento ao nosso próximo. Já a palavra grega dolos, traduzida por dolo, representa aquele espírito traiçoeiro que não hesita em usar meios questionáveis, queridos, para sobressair-se ou obter vantagens. Dolos é mostrar 2 caras. É o vício do homem cujos motivos são sempre adulterados, nunca puros. Poderíamos aqui afirmar também que maldade é a atitude intencional de fazer o mal contra o próximo, e o dolo, queridos, é a intenção de fazer o mal ocultando isso nas suas palavras e nos seus gestos. O terceiro e o 4º pecado que o apóstolo Pedro pede para que nós nos despojemos deles é a hipocrisia e a inveja. E a palavra grega hipocrisis está ligada também a uma outra palavra que é hipócrites, que descrevia, lógico, o ator, alguém que o tempo todo estava representando ali uma peça, comédia, mas que sempre estava ocultando os seus verdadeiros motivos. Amados, hipocrisia é fingimento, ou seja, é colocar uma máscara e vestir um capuz para ocultar a verdadeira identidade. O hipócrita finge ser aquilo que não é. O hipócrita até assume um risco de realizar, por exemplo, algumas atitudes, que o jejum, a oração, as oferendas, mas ele nunca faz isso por amor a Deus, mas por amor a si próprio. E também não faz de coração, mas para usufruir uma imagem favorável perante as pessoas. Amados,
A hipocrisia ainda, ela pode ser identificada quando um ser humano alimenta secretamente de um pensamento pecaminoso, mas por fora preserva a aparência devota. Ela é cruel, é terrível. E as pessoas que estão sobre a égide deste pecado vivem prisioneira e prisioneiro dessas atitudes. E é por isso, queridos, que Jesus alertou severamente contra a hipocrisia, e você pode ler isso em Lucas capítulo 12, versículo 1. E a palavra grega fitronos, traduzida por invejas, descreve o sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar do outro. Até no grupo dos apóstolos, a inveja subiu a cabeça, queridos. Lembra quando Tiago e João levaram seu pedido a Jesus para ocupar em lugar de proeminência no seu reino? Os demais ficaram tomados de invejas, e isso está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 41. Até mesmo lá na última ceia, lembra de Lucas capítulo 22, 24? Os discípulos, eles ficaram ali disputando os lugares de honra. Amados, uma verdade é, enquanto o ego permanecer ativo dentro do nosso coração, a inveja também estará ali. Inveja corresponde ao desejo de ser quem o outro é, de ter o que o outro tem. A inveja se expressa no desejo de possuir algo que pertence a outro. Uma pessoa invejosa é dominada por uma incurável ingratidão. E o quinto e o último pecado que o apóstolo Pedro pede para que a gente despojemos dele é a maledicência. A palavra grega katalalia, traduzida por maledicência, significa falar mal quase sempre como fruto da inveja instalada no coração. E normalmente, quando a vítima, ela não está presente para se defender, queridos. Maledicência traz a ideia de um falatório maldoso a respeito da vida alheia. É fazer da língua uma espada afiada para ferir, um fogo mortífero para destruir e um veneno letal para matar. Maledicência não é apenas sentir e desejar o mal contra o próximo, mas afligi-lo e atormentá-lo com o azorrague, da língua. Pedro não instruiu seus leitores a lutarem contra esses pecados ou contra esses males, mas a se livrarem deles. Nós precisamos livrar-nos deles, como nos livramos de uma roupa suja e contaminável. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça, desde agora e para sempre. Amém.